Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição. E desta vez nós vamos para a lição 5, né? E hoje o testemunho dos samaritanos. E o verso para memorizar. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João, capítulo 4, versículo 42. Eu queria convidar aqui o nosso amigo, o Aparecido, para já darmos início com a oração. Vamos orar então. Muito obrigado, bom Deus, por abrirmos a Tua palavra nesse instante e aprendermos maravilhas conforme registrada na Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, abra nossa mente, nosso coração, dos nossos amigos ouvintes também, e a tal ponto de praticarmos a Tua vontade em nossas vidas. Fique conosco, abençoe esse estudo, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, meu amigo, o que você tem para trazer para nós sobre o testemunho dos samaritanos? Então, a lição aqui, na introdução, sobre o povo samaritanos, é um povo que foi mais ou menos formado quando Israel era o reino do norte. Israel ele foi subjugado, né, pelo Império Assírio. A lição data aqui mais ou menos 722 a.C. E para ter uma estabilidade política, o que os assírios faziam? Ele juntava algumas pessoas dos países que eles conquistavam, fazia um grupinho e deixava no lugar que eles conquistavam outros, né? Então, aí foi formado, então, o povo samaritano. É óbvio que, quando Deus olha para os povos, Deus olha para a humanidade de modo geral. Em todos os povos, tem pessoas boas e tem pessoas más também, né? É óbvio que o propósito de Deus é atingir todas as pessoas, e o desejo dele é esse mesmo, atingir todas as pessoas. Qual foi o problema, a rixa que teve entre os judeus ou entre os israelitas, né, com os samaritanos? Foi um pouquinho mais para frente. Teve um momento que o povo de Israel foi novamente subjugado pelo Egito, pela Babilônia, no caso, e muitos foram levados para a Babilônia. Só que, no transcorrer do tempo, foi permitido ao povo a reconstrução do templo, ou a reconstrução lá em Jerusalém. E, nesse momento, quando foi, inclusive, no período lá de Neemias, nesse tempo, alguns samaritanos começaram a dificultar, né, colocar um monte de barreira, um monte de dificuldade, né? E só que Caldo foi entornando, né? exatamente. Só que chegou um momento que realmente eles começaram na reconstrução. Olha que interessante. Quando de fato, Israel começou a reconstrução da cidade toda e do templo, começaram com o templo, na realidade. Uhum. Eles se colocaram para ajudar. E eles não aceitaram isso daí, já com os problemas antigos. Porém, os samaritanos, eles eram um povo que eles adoravam Deus, porém, eles eram idólatras. Se naquele tempo, Israel permitisse que eles ajudassem na reconstrução, com certeza Israel iria entrar na idolatria. Olha que interessante a história, né? E João, ele narra, esse é o contexto geral, né? Uhum. E João narra a história agora com Jesus ali no povo samaritano. Então, a lição dessa semana vai abordar esse tema aí. E os samaritanos construíram outro templo para eles? Na realidade, os samaritanos tinham um templo. Já tinha um templo. Já tinha um templo, já. Tanto que o diálogo, né? Vamos entrar mais em detalhes mais para frente. A mulher perguntou aonde deveria adorar a Deus, né? É óbvio que o questionamento dela seria ou lá em Jerusalém, né, onde tinha o templo, ou aonde eles tinham o templo deles mesmo.
entendeu? E Jesus, nesse contato, ensina maravilhas para ela. Então você vê que são um povo que tem os judeus puros e os samaritanos. Sim, Os samaritanos é um povo mais assim, não era puro, né? Era meio misturado, judeus meio misturados lá que se perverteram. Sim. E aí você vê que então em Gerezim eles tinham o seu templo, exato, lá em né? Gerezim. E aí então teve todas essas questões, dificuldades. E aí alguns judeus até iam frequentar esse templo escondido dos samaritanos, né? Tem essas histórias. Mas é interessante aqui, ó, Aparecido, como que essa relação, né? Se os judeus tivessem aceitado, então tinha corrompido tudo. Com certeza. Ó, o negócio foi tão sério que os judeus não faziam empréstimo para os samaritanos e nem tampouco aceitavam a ajuda dos samaritanos. Uhum. Né? Então, essa é a situação. Agora, Jesus, quando ele vem, ele mostra outra realidade. Né? Ele mostra que aquela pessoa que aceita Jesus como seu salvador pessoal, Jesus ele vai fazer de tudo para que essa pessoa continue firme nos caminhos dele. Então, para concluirmos aqui, então, por isso que existe essa hostilidade entre judeus e samaritanos. Naquele tempo, sim. Porque então os samaritanos se corromperam, né? Eram judeus corrompidos, e os judeus que guardavam então os mandamentos de Deus não queriam se corromper com a idolatria. Então dividiu. Então tinha um templo de adoração a Deus verdadeiro, e o outro que adorava a Deus, mas também adorava outras coisas também, né? Então, isso mostra alguns contextos que nós vivemos e que passamos. Amanhã, nós vamos falar da mulher samaritana, né? Que Jesus vai passar pela cidade e tudo mais. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, deixar uma experiência que você pode ter com as pessoas que são talvez de outra igreja, de outra religião, mas poder conversar sobre Jesus com essa pessoa. Às vezes é da sua família, às vezes é de um contexto familiar seu. Procure conversar com ela de forma amigável, que vocês possam interagir, você e essa pessoa, e um possa conhecer a religião do outro. Quem sabe não possam surgir bons frutos daí, né, Aparecido? Com certeza. Deixa aí sua mensagem aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E principalmente se inscrever e ativar o sininho aí para você receber as mensagens todos os dias. Até mais e que Deus abençoe sua vida.